Olá para você que assiste esse vídeo. Aqui é a professora Yara e nesse vídeo nós falaremos sobre a derivada do produto e a derivada do quociente de funções. Vamos lá? Vamos começar pela derivada do produto entre duas funções. Vamos partir desse exemplo. Sejam as funções f de x igual a x e g de x igual a x ao quadrado. Nós vamos verificar aqui se a derivada do produto entre as duas funções é igual ao produto das derivadas. Primeiramente, vamos encontrar o produto entre f e g. Então, fica x vezes x ao quadrado, que é igual a x ao cubo. Vamos chamar essa nova função de função p de produto, que é igual a x ao cubo. Nós sabemos que a derivada de p de x vai ser 3 vezes x ao quadrado. Agora, nós calcularemos a derivada de f. Então, f de x igual a x implica que sua derivada é igual a 1. E a derivada de g? G de x que é igual a x ao quadrado, o que implica que a sua derivada será 2x. Se nós multiplicarmos esses dois resultados, ou seja, a derivada de f vezes a derivada de g, nós teremos aqui 1 vezes 2x, que é igual a 2x. Por aqui, nós podemos perceber que a derivada do produto entre as funções f e g não é igual ao produto entre as derivadas de f e g. Antes de mais nada, nós precisamos destacar que, quando nós temos f, só o f, estamos falando sobre a função aplicada em um certo x pertencente ao domínio dessa função. E quando nós aplicamos a função sobre esse valor de x, nós teremos ali gerada uma imagem, que é o f de x, que também nós podemos chamar de y, né? O f de x, então, é a imagem desse x pela função f. Para falar sobre a regra do produto, vamos considerar aqui um retângulo onde os lados medem. Nós temos aqui um retângulo verde, em que um lado mede f de x e o outro mede g de x. Nós temos aqui um retângulozinho azul, pequenininho aqui. Teremos também um retângulo amarelo, de lados ΔF e g de x, e esse retângulo vermelho, em que um dos lados mede f de x e o outro mede ΔG. O que nós faremos, então, é pensar no produto entre duas funções como sendo a área desse retângulo. Considerando o retângulo maior, em que esse lado mede g de x mais ΔG, e o outro lado do retângulo, que mede f de x mais ΔF, nós temos que a área desse retângulo, então, desse retângulo maior, será g de x mais ΔG vezes f de x mais ΔF. Observando aqui quem é ΔG, nós temos que ΔG pode ser expresso como um g de um x, que aí para diferenciar da variável eu vou chamar de x0, mais ΔX menos g de x0, porque δ é uma variação na função g. Com relação à variação na função f, nós temos aqui um f de x0 mais um ΔX. Esse ΔX nós poderíamos chamar de h também, né? Menos f de x0. Então, quando nós substituirmos esses resultados aqui em cima, no lugar de ΔG, nós substituímos isso. No lugar de ΔF, substituímos isso daqui. Nós temos que a área desse retângulo fica resumida em g de x0 mais ΔX
vezes f de x0 mais ΔX. Se nós retirarmos esses pequenos retângulos de modo a manter apenas o retângulo verde, e por que meu interesse no retângulo verde? Um lado desse retângulo mede f de x e o outro lado mede g de x. Então, a área do retângulo verde é exatamente o que nós precisamos aqui, que é o produto entre as funções f e g. Nós poderíamos chamar aqui de h de x ou de p de x, né? Então, a partir do que nós encontramos anteriormente, olha só, f de x mais ΔX vezes g de x mais ΔX, isso aqui então vai ser igual a f de x mais ΔF vezes g de x mais ΔG, como nós mostramos anteriormente. Isso, então, vai ser igual ao f de x vezes g de x, que é o que eu acabei de mostrar aqui no retângulo verde, mais f de x vezes ΔG. Quem é o f de x vezes ΔG? É a tira horizontal, ou seja, a tira vermelha, mais g de x vezes ΔF, que é a tira vertical ou a tira amarela. Então, g de x é a altura, ΔF é a largura desse retângulo. E esse pequenininho aqui em cima, o azul, é ΔF vezes ΔG, que é esse retângulo de canto. Observando, então, este retângulo e pensando na variação que é possível de acontecer com x, uma vez que nós poderemos ter aqui x mais ΔX, né? Tanto para f como para g, à medida que ΔX tende a zero, nós temos que esse limite aqui, ou seja, a área do retângulo maior, ela se aproxima da área do retângulo verde. Exatamente por causa da variação, né? Nesse último retângulo, em que nós desmembramos as tiras, nós temos que, nesse limite, a diferencial de f vezes g, que é o pedacinho, né, somado a f vezes g, consiste nas laterais de áreas f vezes a derivada de g e g vezes a derivada de f. E aquele pedaço cuja área vale a derivada de f vezes a derivada de g é desprezível. Através da manipulação daquele resultado, nós chegamos até a ΔY, que é igual a f de x0 mais ΔX, vezes a variação em ΔG, mais g de x0 vezes a variação em ΔF. E aí nós vamos dividir tudo por ΔX. Uma demonstração mais detalhada está lá no material, tá? Está no conteúdo. Aplicando o limite nos dois membros dessa igualdade, nós temos que o limite de ΔY sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero, a derivada do produto entre f e g. E o limite desta primeira parcela, com ΔX tendendo a zero, nós podemos desmembrar e transformar em um produto de limites, né? Mais o limite dessa outra parcela, com ΔX tendendo a zero, em que também nós podemos desmembrar. Então, aqui, como ΔX tende a zero, aqui seria f de x0, que é um f de x, vezes quem é o limite de g de x0 mais ΔX menos g de x0 sobre ΔX. É a derivada da função g. Do mesmo jeito, então aqui, ó, nós temos a derivada da função g. E aqui nós temos a derivada da função f. Então, o que é que nós temos aqui? Uma função f vezes a derivada de uma função g, mais a função g vezes a derivada de f, que nós podemos, então, escrever como a derivada do produto entre f e g é igual à derivada de f vezes g,
mais a função f vezes a derivada de g. Para derivar o produto de duas funções, multiplique a primeira função pela derivada da segunda. Multiplique a segunda função pela derivada da primeira. E depois, some os dois termos, some os dois resultados, né? Aqui nós temos a fórmula, a regrinha que nós deveremos aplicar, que deve ser entendida dessa maneira. Vamos agora resolver exemplos para possibilitar um melhor entendimento e a demonstração de toda essa construção. Vocês devem procurar no material escrito referente a esse vídeo. Sendo f de x igual a x vezes 3x ao cubo menos 2, calcule a derivada de f no ponto x0 igual a 2. Aqui, nós vamos considerar que x seja uma função. Então, por exemplo, a gente pode chamar de u. E 3x ao cubo menos 2 é uma outra função, que a gente pode chamar de v. Calculando, então, a derivada da função f, nós teremos a derivada de x é 1. A derivada de 3x ao cubo menos 2 é 9x ao quadrado. Então, nós teremos 1 vezes 3x ao cubo menos 2 mais x vezes 9x ao quadrado, que é igual a 12x ao cubo menos 2. Essa é a nossa função derivada. Só que a questão pediu para calcular a derivada no ponto 2. Agora basta substituir. Fazendo a substituição, nós teremos então que a derivada da função f no ponto 2 é igual a 94. Se f de x é igual a raiz quadrada de x vezes g de x, onde g de 4 é igual a 2, g' de 4 é igual a 3, encontre f' de 4. Vamos entender o enunciado. Nós temos aqui uma função f de x, que é igual a raiz quadrada de x vezes g de x, vezes uma outra função. Aí nós temos que a imagem de 4 pela função g vale 2. E a imagem de 4 pela função derivada de g vale 3. Pede-se, então, a imagem de 4 pela função derivada de f. Vamos calcular, então, a derivada da função f. Para calcular a derivada da função f, nós aplicaremos a regra do produto. Nós temos uma função raiz quadrada de x e uma função g que não foi explícita aqui. Aplicando a regra do produto, nós teremos, então, a derivada de raiz quadrada de x vezes a função g, mais a função raiz quadrada de x vezes a derivada da função g. Uma vez que a função raiz quadrada de x pode ser escrita como x elevado a meio, então nós vamos calcular a derivada de x elevado a meio. A derivada, então, de x elevado a meio será meio vezes x elevado a meio menos 1, vezes a função g de x, mais a função raiz quadrada de x, vezes a derivada da função g, que nós vamos deixar dessa forma. Vamos organizar, então, essa escrita. A derivada da função f ficou 1 sobre 2 raiz quadrada de x vezes g de x, mais raiz quadrada de x vezes a derivada da função g. Uma vez que a questão pediu a imagem de 4 pela função f, basta substituir. 1 sobre, vou substituir 4 aqui nessa função que eu destaquei. Temos a fração 2/4, que pode ser simplificada para meio. Meio mais 6. A imagem de 4 pela função derivada de f
é igual a 13 sobre 2.